Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Nanda e hoje eu quero compartilhar uma mensagem rápida aqui com vocês sobre fé. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem que está lá em Lucas 7. Ela fala muito comigo, assim, sobre fé. Muito, muito, muito. É realmente a fé que eu quero atingir, né? E dentre todas as passagens que tem no Novo Testamento sobre fé, eu acho que essa é a minha preferida, é a que mais me marca, que mais realmente me toca, assim, que me faz refletir sobre esse tema, né? Então, gente, só para contextualizar, né? Lá no capítulo 7 do livro de Lucas, diz que Jesus tinha acabado de chegar em Cafarnaum e Jesus estava, né, curando as pessoas, estava passando pelos lugares para ensinar, e ele chega em Cafarnaum. E aí, no momento que ele chega em Cafarnaum, algumas pessoas vêm falar com ele. E aí, essas pessoas tinham sido enviadas por um centurião, que para quem não sabe, gente, naquela época, né, um centurião, ele era um homem oficial do exército romano que era encarregado de mais ou menos 100 soldados. Então esse homem centurião, ele estava na casa dele, com um servo dele que estava enfermo. E aí o que esse centurião faz? Ele está lá na casa dele, né, com esse servo, e ele manda alguns dos oficiais dos judeus irem encontrar Jesus, né, sabendo que ele tinha chegado em Cafarnaum, manda esses oficiais encontrarem Jesus e pedirem para que Jesus fosse até a casa do centurião para curar esse servo dele. E aí, beleza, Jesus vai com eles. Quando Jesus está chegando na casa do centurião junto com esses oficiais, esse centurião envia alguns amigos dele, outras pessoas, para falarem para Jesus assim: Jesus, eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa, não precisa vir aqui, mas eu sei que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo vai ser salvo. E aí, gente, a Bíblia diz o seguinte, no verso 9, diz assim: ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E aí no verso 10 a gente vê o resultado, né? Que diz que quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Então, gente, Jesus estava a caminho de curar o servo, né? No mesmo momento que os oficiais foram lá falar com Jesus, Jesus mesmo falou: vamos lá, vamos curar. Era isso que Jesus estava fazendo, né? Todo aquele tempo, curando muitas pessoas. E aí, gente, o centurião, ele reconheceu com humildade, falou assim: olha, Jesus, eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que a sua palavra tem tanto poder, o Senhor tem tanto poder que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser salvo. O Senhor não, né, assim, ele não falou isso aqui, mas eu fico assim tão maravilhada porque eu fico pensando assim, eu acho que o centurião creu tanto no poder de Jesus que ele nem precisou que Jesus fosse lá impor as mãos, sabe? Ele nem precisou que Jesus entrasse na casa dele. E aí a própria Bíblia diz que Jesus fica maravilhado com essa fé. E caramba, gente, me toca tanto essa passagem, tanto, porque muitas vezes nós, hoje em dia, tendo muito mais conhecimento de Jesus do que esse homem tinha, muitas vezes a gente não crê simplesmente na palavra de Jesus. A gente quer que Jesus vá lá e impõe as mãos, a gente quer ficar segurando Jesus até ele fazer o que ele prometeu, sabe? E realmente é algo que me faz refletir muito, porque eu fico pensando, esse centurião, né, naquela época, assim, provavelmente, gente, o que ele sabia sobre Jesus era que ele estava curando as pessoas. Ele não tinha a consciência e não tinha o conhecimento que a gente tem hoje com as escrituras sobre quem era Jesus. Ele simplesmente sabia que Jesus era um homem que estava curando as pessoas, que estava ensinando e tudo mais. E muitas vezes a gente, com todo esse conhecimento de Jesus que a gente tem, a gente não crê na palavra dele dessa forma, sabe? É isso que me deixa tão maravilhada, porque ele não precisou de garantias, o centurião não precisou de garantias. Às vezes eu gosto de ficar pensando nas histórias, né? E aí eu fico pensando assim, caramba, o centurião podia ter falado assim, tinham lá os amigos dele com Jesus, o centurião podia ter falado, olha, é o seguinte, fala para Jesus assim, Jesus, eu sei que se o Senhor der uma palavra, o meu servo aqui vai ser curado, mas antes de ir embora, não vai embora não. Deixa eu só primeiro ver aqui ele sendo curado e depois eu deixo o Senhor ir embora. Não! Ele falou assim, Jesus, eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Ele não precisou de garantias, ele não precisou que eles ficassem lá, assim, não, Jesus, peraí, deixa ele ser curado primeiro. Ele simplesmente creu na palavra de Jesus. E eu fico pensando também, porque, assim, o centurião podia ter pensado,
olha, eu vou pedir para Jesus esperar, para primeiro a gente ver aqui que o servo vai ser salvo, para depois ele ir embora. Porque imagina, Jesus vai embora. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram para a gente ver onde é que Jesus estava. Provavelmente aquela ia ser a única chance que ele ia ter de Jesus curar. E ele simplesmente creu na palavra de Jesus. Ele simplesmente creu, ele falou, Jesus, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E tanto que a Bíblia fala que Jesus, eu acho que essa foi uma fé tão incomum, que Jesus mesmo falou que nem mesmo em Israel, nem mesmo dentre o povo dele, ele encontrou tamanha fé. Então, que a gente possa ter essa fé. Às vezes tem algo que Deus prometeu que ainda não se cumpriu, ou não sei, às vezes um milagre que você está esperando, e aí o Senhor já liberou uma palavra, o Senhor já falou que você vai ser curado, o Senhor já até abriu alguma porta para você, só que ainda não se concretizou. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de simplesmente crer, de simplesmente entregar para o Senhor e falar, Senhor, se o Senhor disser uma palavra, isso vai se cumprir. Muitas vezes a gente fica querendo garantias do Senhor, muitas vezes a gente, não, Senhor, fica aqui até se cumprir. Senhor, não, ó, eu preciso, sabe, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer segurar o Senhor como se não, o Senhor tem que impor as mãos, o Senhor... Entende o que eu tô querendo dizer, assim? Tô querendo dizer nesse sentido, da gente crer na palavra do Senhor, da gente descansar, da gente simplesmente crer que Jesus tem o poder para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina. Às vezes algo é tão impossível para nós, mas para o Senhor é apenas uma palavra. Ele tem poder para liberar apenas uma palavra. E coisas que a gente nem imagina acontecerem, soluções que a gente nem pensa que poderiam acontecer, acontecem. Então creia na palavra do Senhor. E descansa no Senhor. Não fica tentando fazer do seu jeito. Não fica tentando segurar o Senhor e, não, Senhor, eu não posso te entregar isso. Às vezes a gente tem essa dificuldade de descansar. Descansa no Senhor. Que essa mensagem aqui de Lucas 7 seja realmente uma motivação para você, que essa mensagem de Lucas 7 seja realmente eu acho que é um confronto. Nós que conhecemos tanto Jesus, nós que temos acesso ilimitado às Escrituras, muitas vezes a gente não tem essa fé que o centurião teve, essa fé de falar, Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Eu creio na sua palavra. Que não seja simplesmente uma fé fingida, uma fé de boca para fora, mas que a gente realmente possa descansar nessa verdade. Senhor, uma palavra sua é suficiente, porque o Senhor é poderoso. Então, se você ainda não leu sobre a história do centurião, vai lá no capítulo 7 de Lucas, medite sobre essa passagem. Se você está com essa dificuldade de entregar para Deus, confia nele, confia na palavra do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina. E às vezes a gente acha que, ai meu Deus, mas tem que acontecer tanta coisa para isso aqui, nossa, mas tanta coisa tem que mudar. Gente, às vezes para o Senhor é uma palavra basta para que toda a situação mude. Então é isso, gente. Queria trazer essa mensagem. E como eu falei, né, eu realmente te convido a ir lá meditar, porque é algo muito profundo. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal, e que a nossa fé seja como essa fé do centurião, uma fé que não precisa de provas, não precisa de garantias, simplesmente confia no poder da palavra do Senhor.